a Yom Yom para o dia 10 de Nissan, extraído também de uma carta do Rebbe anterior, dirigida para um Hassid. Esse Hassid, que vivia em outro lugar, ele tinha acabado de concluir a construção e inauguração de um mikveh, de uma piscina de banho ritual, de purificação, de acordo com os preceitos bíblicos, aláhicos do judaísmo. Então ele havia terminado de concluir essa obra e ela foi inaugurada e o mikveh já estava em funcionamento. Ele comunicou o Rebbe sobre isso e o Rebbe lhe dá aqui uma orientação para divulgar e propagar esse assunto, escrevendo o seguinte: na questão da campanha para Taharat HaMishpacha, Taharat HaMishpacha seria pureza familiar, que é o conceito, são os termos como se definem as observâncias dessas leis, de acordo com o judaísmo. Então ele nos diz que é necessário fazer uma campanha também para divulgar e propagar essas leis, a importância da observância dessas leis. Então, na questão da campanha para Taharat HaMishpacha, para a pureza familiar, no local onde você reside, isso é algo tão importante, tão essencial, tão vital, que o Rebbe, como ilustração, sugere a ele que faça a seguinte reflexão. Pense, imagine e visualize o seguinte, assim escreve o Rebbe para esse Hassid. Imagine que Deus tivesse colocado em suas mãos, nas tuas mãos, a possibilidade de salvar uma comunidade judia da aniquilação. Deus nos livre, se pairava um decreto sobre uma comunidade inteira, uma cidade inteira de aniquilação. E Deus nos livre, nós vimos que no decorrer da história houveram situações como essa, né, onde às vezes comunidades inteiras, cidades inteiras judaicas foram dizimadas. Mas aqui ele diz para o Hassid: imagine se Deus tivesse colocado em suas mãos a possibilidade de salvar uma comunidade judia de aniquilação. Sem dúvida que você colocaria sua vida em perigo, você daria tudo de si, até colocaria sua vida em perigo para consegui-lo, para conseguir esse intento, ou seja, de salvar a comunidade de aniquilação. Você colocaria até sua vida em perigo para consegui-lo e e mais do que isso, não só que você não se queixaria, etc., mas ainda teria agradecido e louvado a Deus pela imensa bondade de privilegiá-lo com tamanho mérito. Não só que você não se queixaria, pelo contrário, no final, depois de realizada a missão, você até iria agradecer a Deus que lhe proporcionou esse grande zehut, esse grande mérito de salvar uma cidade inteira, uma comunidade judaica inteira de aniquilação. Então imagine se isso acontecesse com você. É claro que você se empenharia, e mais do que isso você arriscaria até a tua própria vida, e mais do que isso no final você até agradeceria a Deus. Você não iria se queixar, agradeceria a Deus que te proporcionou esse mérito de poder salvar uma comunidade inteira. Conclui o Rebbe anterior dizendo ao Hassid: saiba que o mesmo se aplica, e num grau maior ainda, a campanha para Taharat HaMishpacha, para a divulgação do conceito de pureza familiar, a necessidade da ida regular da mulher ao mikveh, etc., o que rege a intimidade dos casais judaicos, etc. Essas leis são tão fundamentais, tão importantes, diz o Rebbe, isso trata-se literalmente de salvar vidas. Ou seja, propagar essa mitzvah, ainda mais agora, como o Rebbe dizendo a ele que vocês têm um mikveh, graças a Deus, na cidade, na comunidade, já foi inaugurado, então, algumas pessoas já frequentam, mas é necessário divulgar e propagar isso, porque esse é um assunto tão vital, essencial, que isso literalmente, não só como força de expressão, mas isso literalmente significa salvar vidas. Nosso Rebbe, no ano de 1975, entre as suas campanhas de mitzvot, ele lançou também a campanha de observância de pureza familiar. Depois de outras campanhas que tinham sido lançadas, a primeira
de colocação, fomentar a colocação do tefilin, etc., colocar mezuzot kasher nas casas, tzedakah, ter livros judaicos, enfim, depois até acendimento de velas de Shabbat pelas mulheres, etc. E começaram a vir, por assim dizer, algumas coisas que pareciam mais complexas e complicadas. Por exemplo, a observância do kashrut, também uma das campanhas lançadas pelo Rebbe. O Rebbe, inclusive, até montou um fundo que financiava metade das despesas que uma pessoa eventualmente viesse a ter na cacherização dos utensílios da sua cozinha, da sua casa. Se isso envolve despesas, não é? E se uma pessoa, para que ninguém deixasse de observar o kasher por motivos financeiros, o Rebbe se propôs a cobrir metade dos gastos das despesas relacionadas com a cacherização da casa, da cozinha, etc. Quando chegou essa campanha sobre observância de leis de pureza familiar, que isso é algo que gira em torno da intimidade de um casal, assuntos muito delicados e etc., e entre Hassidim, no meio religioso, não se está tão acostumado a falar disso em público, então haviam aqueles Hassidim que estavam um pouco hesitantes, como abordar, ainda mais uma pessoa que não é observante, não é religiosa, não tem consciência da importância, começar logo a falar sobre a intimidade do casal e etc., né? E o Rebbe, alguns até escreveram para o Rebbe, né, da sua hesitação, etc., e o Rebbe foi enfático, que isso é uma coisa tão importante, tão fundamental, tão vital. Na realidade, na época o Rebbe até enfatizou que as pessoas estão esperando para serem abordadas, para que se fale sobre isso também. O Rebbe falou que no meio não observante, não religioso, pelo contrário, há uma tendência de falar abertamente sobre tudo, mesmo sobre intimidade, etc. E isso acaba causando muita confusão, informações de todos os tipos. Então, mais do que nunca, na nossa época, onde se fala abertamente sobre tudo e tudo está escancarado, e mesmo os conceitos mais delicados, mais privados da vida conjugal, etc., tudo está em aberto. Então, o Rebbe falou hoje, mais do que nunca, se faz necessário abordar, e de forma clara também, o conceito das leis de Tarat HaMishpachá, de pureza familiar, e como nós falamos aqui, como nós vemos aqui nesse Yom Yom, que isso simplesmente é algo vital, algo que salva vidas, é algo que toda a existência do judaísmo, toda a sequência nas gerações seguintes está baseado e fundamentado nisso. Então é algo que tem uma importância vital e essencial e, portanto, precisa ser abordado.